Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso momento Eis-me Aqui, com o tema Sinta-se em Casa. Hoje nós vamos estar finalizando este tema, né? Porque na primeira parte, no primeiro momento, nós falamos sobre a incoerência da expressão Sinta-se em Casa. Depois falamos sobre a abrangência. Na terceira parte falamos com onde estou. E hoje, na última parte, finalizando esse tema Sinta-se em Casa, no nosso momento Eis-me Aqui, nós vamos estar tratando sobre o como estou. E pela mesma linha de raciocínio, pensando lá na abrangência, onde nós falamos sobre a casa, estrutura, local de repouso, a casa jurídica, né, a igreja jurídica, onde eu faço parte da relação de membros, e a casa corpo, o santuário do Espírito Santo. Como estou? E quando a gente fala sobre o como estou, nós vamos tratar aí sobre comportamento, o nosso comportamento. E temos como base hoje o texto de Lucas 15, de 8 a 10. Essa parábola, né, que Jesus está falando aí, e diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto falou muito ao meu coração, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre comportamento. Porque o comportamento dessa mulher, nesse texto aqui, me atraiu. E me atraiu de uma forma porque ela usou de estratégias para procurar essa dracma. E de uma diligência, uma prontidão, uma ação, sabe? Ela acende a candeia, ela varre, ela procura até encontrar, se alegrar e compartilhar. E aí eu me pergunto sobre esse como eu estou. Porque nesse momento que essa mulher estava à procura, ela estava ali retratada uma preocupação, a preocupação de encontrar. E Jesus falando essa palavra, quando ele fala logo no início, no texto de Lucas 15, tinham todos ali, todos os publicanos e pecadores. Ele estava falando ali para todos os publicanos e pecadores. E alguns até murmuravam, porque ele estava entrando na casa falando no meio de pecadores ali. E esse texto, ele retrata uma preocupação amorosa de Deus por nós. O Senhor, ele tem uma preocupação muito amorosa por nós. Esse Deus, ele nos interrompeu. Eu uso esse termo, as pessoas falam assim: esse termo está muito forte, mas me desculpe, mas eu preciso partilhar um pouquinho da experiência pessoal. Eu vejo um Deus muito forte na minha vida, assim, um Deus que precisa interromper a minha vida para me fazer pensar, para me fazer assim, refletir sobre algumas questões. Acredito pelo jeito de ser, né, o modo de ser. Preciso muito ser arguída, né, ser questionada e ser confrontada. Há pessoas que precisam ter essa necessidade, né? Então esse momento para mim tem sido assim de um Deus que interrompe para tratar.
interrompe porque se preocupa. E existe uma preocupação do Senhor sobre as nossas vidas, e porque de acordo com o momento, o comportamento que nós estávamos tendo em relação à casa, meu lugar onde eu vivo, a casa, minha casa corpo, que é santuário do Espírito Santo, e minha casa quanto igreja, a igreja jurídica. O meu comportamento nessas 3 esferas, nessas 3 áreas, onde envolve a minha vida. E aí eu fiquei repensando assim, eu falei, Senhor, eu estava com um comportamento muito programado. Um comportamento quando eu lembro de casa, estrutura, meu local de repouso, eu lembro do meu comportamento dentro da minha casa. Um comportamento de horários cronometrados, né? Acordar, ter um horário para fazer as coisas, do retorno, era tudo muito programadozinho, né? Uma rotina. A mesma coisa acontecia em relação à igreja. Um comportamento de tarefeiro, de inúmeras atividades, de inúmeras coisas para fazer, mas e a qualidade disso, dessa procura, dessa busca pelo sagrado? Eu não sei se precisei assim ser interrompida, a gente estava precisando ser interrompidos para observar o nosso comportamento, dessa procura em busca do sagrado. Porque o Senhor, Ele tem uma preocupação sobre a nossa vida, né? Nessa relação que a gente tem com Ele. E como é que estava a nossa procura, o inverso, a nossa procura por Ele, o nosso comportamento em buscá-lo? Porque essa mulher no texto, ela se preocupa com a dracma que foi perdida, ela acende a candeia, ela varre, ela pega objetos, ela precisa de algo para encontrar a sua dracma. E ao encontrar, ela se alegra e ela compartilha. Então, neste momento, como é que eu estou? Dentro me questionando, quando eu me questiono, quando eu reflito as coisas do Senhor, nesse momento de pandemia, como eu estou ainda enclausulada, presa a um comportamento programado de procura, eu levanto, oro, leio a Bíblia, faço as atividades. Como é que tem sido essa busca? Um dia desses eu estava prestando atenção, eu levantei com a minha família, oramos ali, mas aí eu continuei conectada com o Senhor, lavando a louça, fazendo as atividades diárias, conectada com o Senhor. Dá para perceber que nesses momentos, quando a gente se preocupa com algo, que o que tem nos preocupado, essa questão de pandemia, isso tem causado um desconforto. Quando há um desconforto, quando há uma perda, né? A perda do controle da vida, porque a gente estava controlando as nossas vidas, né? A gente dizia assim, Deus controla a minha vida, mas na verdade nós estávamos controlando a nossa vida e depois a gente participava ao Senhor. Então, nesse momento de perda, de descontrole, eu estou procurando mais pelo Senhor. A casa-corpo, o santuário, indiara, você está procurando mais esse Senhor e está procurando muito. Tem procurado por Ele nos louvores, tem procurado Ele na palavra, tem procurado ao ligar para alguém, para um amigo. Nós temos procurado nos debruçar e procurar pelo Senhor. A igreja jurídica, a casa jurídica, onde nós temos nosso nome lá relacionado, né, como membros de uma igreja, essa igreja está se reinventando,
procurando atender às necessidades da sua membresia, no meio de toda essa preocupação, desse caos social. A igreja se reinventa. Vejo também a nossa casa, estrutura, local do nosso repouso, a gente procurando atender às necessidades um do outro. Então está sendo uma busca incessante. Nosso comportamento, embora estejamos assim, alguns isolados, necessitando realmente permanecer em casa, mas outros ainda trabalhando, nosso comportamento está sendo de busca pelo sagrado. Não está sendo um comportamento estático, está sendo um comportamento de prontidão nas 3 áreas. E o que eu entendo de prontidão? Prontidão não é estar estático. Prontidão é boa vontade em ouvir. Dar atenção. Eu estou dando atenção às minhas reflexões, o que tem acontecido nessa casa-corpo. Eu estou dando atenção agora ao que tem acontecido na minha igreja jurídica, né? As atividades, as coisas que estão acontecendo. Eu estou dando atenção ao que está acontecendo na minha casa. Estou parando para atender às necessidades do meu lar, com as pessoas que eu convivo. Então não tem sido um comportamento programado. Eu lembro, trouxe agora à minha memória um filme que fala sobre comportamento programado, do Jason Bourne. Não sei se você já assistiu. E nesse filme ele fala muito sobre comportamento. Eles criam um projeto, né, para manipular o comportamento das pessoas em torno do projeto deles. Nós estávamos na sociedade tendo um comportamento muito programado, sendo muito manipulado. Esse como estou está me fazendo refletir, repensar. Repensar não só na forma, mas repensar no conteúdo, repensar na essência do meu comportamento com o Senhor, na essência do meu comportamento com a minha igreja e na essência do meu comportamento na minha casa. O comportamento, ele não está, o comportamento programado, ele é vazio. Ele gera um fim em si mesmo. Mas quando esse comportamento ele é reanalisado, ele é reavaliado, né, ele faz com que a gente busque estratégias para encontrar o que se havia perdido. Aqui, essa mulher havia perdido a dracma. Talvez a gente tenha perdido algumas nuances do nosso relacionamento com o nosso Deus. Talvez a gente tenha perdido algumas nuances do nosso comportamento como igreja de Cristo. Talvez tenhamos perdido também um pouco do nosso comportamento em relação à nossa casa. A nossa casa, estrutura, local de repouso. Então, que não venhamos nos envergonhar e vamos usar as estratégias para procurar o que se perdeu. Vamos buscar estratégias para procurar o que se perdeu e se sentir bem em nossa casa. Nossa casa, corpo, santuário do Espírito Santo. Nossa casa, igreja, membros da nossa igreja, da igreja local, onde fazemos parte da relação de membros. E a nossa casa, o local de abrigo, a nossa casa estrutura. Que possamos estar percebendo como eu estou
Estou na prontidão onde existem experiências, onde são renovadas a forma, a essência, não, mesmo embora os comportamentos esgarçados. Então, o Senhor, Ele é um Deus que que realmente está falando conosco neste momento. Eu creio nisso. Que Deus nos abençoe.